Olá, chega para cá. Vamos conversar um pouquinho com Deus? Então hoje eu vou ler para vocês o livro de Esther 4:15. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Sussá, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim o farei. Jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Então, nesse período, não podia se apresentar, né, perante o rei sem que fosse marcado o horário, tinha que ser tudo certinho. E como era urgente, ela pediu para que o povo fizesse o jejum para que ela fosse pedir, aí fazer a petição dela para o rei em prol do povo que ia ser exterminado. Então a gente busca o jejum para quê? Para coisas que a gente busca aí que seja de urgência, que está difícil de se concretizar, então a gente volta para o jejum. E em relatos também dizem que na Bíblia que muitos espíritos só saem através de jejum e oração. E isso realmente é fato. Porque a gente vê no livro de Daniel, né, que Daniel jejuou por 21 dias, né, pedindo para Deus, né, uma causa, e o anjo não, Deus liberou aquela causa para ele, mas o anjo não conseguia passar. Por quê? Porque o anjo Gabriel estava lutando com o príncipe da Pérsia, né, que não permitia Gabriel trazer, né, o pedido que Daniel tinha feito a Deus. Então Deus mandou Miguel, e Miguel veio e batalhou com o príncipe da Pérsia, e com isso aí Daniel teve o seu pedido atendido, mas foi só depois de 21 dias. Então, realmente, existem batalhas espirituais muito grandes, né? E realmente aí precisa haver um sacrifício, né? Da pessoa que está fazendo a petição dos seus pedidos aí para poder estar concretizando aquilo que a pessoa quer. E assim, como é feito esse jejum? O jejum você pode fazer assim, você que determina a maneira que você quer fazer. Se vai ser só de água, se vai ser só de comida, ou alguma coisa específica que você assim não consegue ficar sem. Então, isso aí é a pessoa que determina, né? Porque muitas pessoas também têm algumas debilidades e também às vezes não pode ficar sem comer, não pode ficar sem beber, então a pessoa pode colocar alguma coisa aí que ela goste, né? Tem pessoas que fazem só de carne, ou fazem de bebida alcoólica, ou fazem de refrigerante, de sorvete. Então você pode fazer. É claro que se você for fazer coisas que sejam uma coisa só, um item só, você tem que fazer por um período maior, né? 7, 14 ou 21 dias. Para quê? Para que haja realmente essa abstinência, né? Desse alimento ou dessa bebida, para que realmente seja um sacrifício, né? Para você e para o seu corpo. Por quê? O sacrifício é o quê? Você fortalece o seu espírito, né? E enfraquece a sua carne. E com isso você tem um contato mais com o plano espiritual, né? E também consigo mesmo, né? Você, com o jejum não é bom só para a parte espiritual. O jejum também é bom para a parte física, né? Tanto é que muitas pessoas agora estão aderindo, né, ao jejum intermitente para conseguir aí emagrecer. Por quê? Porque realmente a forma de o corpo desintoxicar com o jejum, né? Não só o corpo, mas a mente, os órgãos, né? E com isso aí você perde gordura. Por quê? Porque o organismo começa a absorver aquela gordura que está em acúmulo no seu corpo devido a um período longo aí sem se alimentar. Então o corpo começa a absorver aquela gordura acumulada e também vai liberar aí às vezes fezes que você tem, né, acumulada dentro do seu organismo aí há muito tempo, e isso não é evacuado. Então, realmente, quando você pega energia para o jejum, ele não é só uma melhora para o corpo espiritual, mas também para o corpo físico, né? Para a mente. Então, você pode pesquisar, é algo assim incrível.
Tanto é que o ser humano, se fosse, né, o certo não seria, o nosso corpo não precisaria de alimentos, e sim de energia, porque somos energia, mas devido a os ensinamentos, né, de comer, então isso acarretou o quê? Foi passando, então essa energia de você se alimentar da energia foi deixada, foi esquecida. E aí agora o ser humano precisa realmente de alimentos para estar se mantendo. Mas você pode perceber quando você começa a fazer um jejum, né? Você tem o hábito, quanto mais jejum você faz, menos alimento o seu corpo pede. Por quê? Porque você começa a doutrinar o seu corpo a absorver o quê? A energia. Porque somos ligados na energia do planeta. Então a gente precisa da energia. A gente precisa da energia da terra, da energia da água, da energia do fogo, que aí vem a energia do sol. A gente precisa a energia do ar. Então o nosso corpo precisa se alimentar dessas energias. Então quando você faz o jejum, também é importante você também estar em contato com a natureza para estar fazendo com que o seu corpo se habitue com as energias, né, que a gente tem que ter. Por que muitas pessoas hoje estão depressivas? Por quê? Porque não tem energia, né? Falta a energia do fogo, falta a energia do sol. Mas não é você, eu vou trabalhar. Sim, mas você tira um momento para você absorver aquele sol, né? Porque hoje em dia, vamos passar protetor solar. Ótimo, precisa sim, porque o sol está muito forte, mas você não vai sair num sol no período que está rachando, mas de manhã ou à tardezinha, você precisa desse sol, dessa vitamina D que o sol fornece, né? Você precisa pisar seu pé na terra, na grama, para descarregar suas energias, suas tensões. Então, pessoas nervosas, irritadas, por quê? Porque não descarrega a energia, né? Pessoas que não têm ânimo, não têm vitalidade, com preguiça, por quê? Porque não absorve a energia solar, né? Não vai, não toma um banho de rio, numa cachoeira, no mar. É claro, às vezes a pessoa não tem essa condição, mas pode estar substituindo, né? Com banhos, né? Banhos com ervas, ou até banhos em imersão, né? Banhos em banheira, ou mesmo você amarrar algumas ervas no chuveiro. Então, sempre há uma forma de você estar fazendo, né? Muitas vezes as pessoas, elas buscam aí escapes, né? Eu não posso, eu não consigo. Mas enquanto você ficar no não posso e não consigo, infelizmente você vai ficar em padrões antigos, não vai conseguir mudar, não vai conseguir aí tá mudando aí a sua forma de viver, né? E mudando aí também os seus comportamentos, né? E assim, se você quiser fazer o jejum, faça, né? Se não for por parte espiritual, às vezes você não tenha uma crença, não goste, faça pelo seu corpo, pela sua saúde. Mas se você quiser juntar, né, a saúde do corpo, mais o espiritual, vai ser ótimo, né? Vai te trazer aí uma expansão, né, espiritual muito grande. E faça do jejum uma prática, porque você vai ver como o seu corpo vai se tornar mais saudável, né? Você vai se tornar uma pessoa mais leve, né? Parece que tira uma carga, um peso, né? Quando você jejua. É fácil? Não é fácil. Quando você começa, realmente é muito difícil, porque vem a abstinência, é igual um vício, vem a abstinência e você começa, ainda mais quando você coloca que é um focado espiritual, parece que aí você sente mais aquela necessidade do alimento. Mas comece aos poucos, né? 3 horas, 5 horas, o período que você consegue. Ou hora, você janta, vamos supor, às 18 horas, e aí você vai almoçar depois da 1 hora, no outro dia não toma o café, e isso aí você vai habituando o seu corpo, né, a ficar esse período sem o alimento. Mas é claro, se você não pode ficar sem alimento, como eu disse, porque às vezes a pessoa tem alguma debilidade na saúde, então você faça por algo que você, assim, goste muito, né? E aí você tire aquele item por um período maior aí e também é válido, tá? Espero que tenha esclarecido aí e que você consiga com o jejum, assim como Esther, né? A rainha Esther conseguiu aí salvar toda uma nação, né? Fazendo a sua petição pro rei, você também consiga alcançar as suas petições a Deus aí com o seu jejum, com o seu esforço espiritual. Gratidão e até uma próxima.